Vamos continuar? Próxima questão, questão 22. Em consonância com os princípios constitucionais da impessoalidade e também da moralidade. O STF, por meio da súmula vinculante 13, considerou proibida a prática do nepotismo na administração pública, inclusive efetuada mediante designações recíprocas, o chamado nepotismo cruzado. O que ele está me dizendo aqui nessa questão? Ele está dizendo assim que o STF ele criou aí uma súmula vinculante, ou seja, ela deu observância aí para todos os órgãos e todos os poderes aí da administração, certo? O que ele está dizendo? Nepotismo. O que significa nepotismo? Nepotismo ele é lá do estado patrimonial, certo? O estado patrimonial, o que ele dizia? Ele dizia que, imagina o seguinte, quando o Dom João VI veio para o Brasil, ele trouxe lá todos os seus capangas, quer dizer, toda a sua comitiva. E aí, quando ele trouxe as comitivas, ele se planejou para chegar aqui no Brasil, resposta, não se planejou. Então, quando ele chegou aqui, ele não tinha local para colocar os órgãos públicos dele. Então, ele começou a trazer o órgão público para dentro das suas próprias casas, certo? Daí ele começou a trazer um problema que o órgão público começou a se confundir o que era público com o que é privado, certo? Começou a confusão entre o público e o privado, aqueles bens que você está gerindo agora, é tudo quem? Do Estado? Não, tudo é dele, tudo é do Dom João VI. Então isso começa a nascer o quê? A ideia do quê? Do Estado corrupto, ou seja, corrupção você se apropriar de um bem que é público. Então, a apropriação de um bem público por um ente privado é o nome do quê? Se dá de corrupção. Mas o que tem a ver isso? Imagina agora o seguinte, está dentro da sua casa, Dom João VI, ele vai trazer pessoas para trabalhar na sua própria casa. Quando ele vai trazer pessoas que ele vai trazer para dentro da sua própria casa para começar a trabalhar com ele, imagina o seguinte, ele vai pensar numa pessoa que é conhecida, uma pessoa que é desconhecida, uma pessoa que é conhecida, certo? Preferencialmente quem? Um parente, certo? Um amigo. Então, trouxe um parente, então aos poucos está trazendo para o Estado os seus parentes. Para quê? Porque eu estou trazendo para dentro da minha própria casa aí o quê? Uma pessoa para trabalhar, então de preferência que seja um parente. Então aí começa a ideia de quem? Aí eu trago um amigo, esse amigo me traz um parente, que esse outro amigo traz um parente, que esse amigo traz um parente, e começa então a ideia do tal do nepotismo. Então lá no estado patrimonial nasce quem? O estado ou patrimonialista também, nasce quem? A corrupção e nasce também quem? O nepotismo, perfeito? Passamos os tempos, na década de 30, muda aí para a administração burocrática, depois lá em 64, em 67, do Decreto-Lei 267, traz aí então o Estado gerencial, traz a ideia aí de descentralização, não é mais um Estado central, não é um Estado centralizador, agora traz a descentralização, que nasce então a administração indireta, a sociedade de economia mista, as empresas públicas, autarquias e fundações, nasce com o Decreto-Lei 267, perfeito? Então, nesse momento, tem um marco da administração gerencial. Então, hoje nós estamos na administração gerencial. Quando eu falei no início aí, na outra aula, quando eu falei do plano diretor de reforma do aparelho do Estado, eu estava falando de quem? Da reforma administrativa, para deixar um Estado mais leve na era da administração gerencial. Então, ela nasce lá em 67 aqui no Brasil, ok? E se aperfeiçoou aí na década de 90 e continua se aperfeiçoando. Só que quando vem se aperfeiçoando, algumas coisas ainda nós trazemos da administração, infelizmente, patrimonial. A administração patrimonial é tudo de ruim, certo? Então, a administração patrimonial, tudo de ruim. Então, o que nós temos de ruim lá? Nepotismo. Hoje nós temos ainda nepotismo, infelizmente sim. Então, o que é o nepotismo? Eu trazer uma indicação para um cargo comissionado de um parente meu. Um irmão, uma irmã, um tio, uma tia, certo? Então, esses parentes próximos, eu posso fazer isso? Resposta, não. Então, pelo princípio da impessoalidade, ou seja, se eu estiver pensando em pessoas, eu estou ferindo esse princípio. Então, eu preciso olhar pelo currículo, qual é o melhor currículo, não pela pessoa, certo? E moralidade. Moralidade, estou sendo uma pessoa desonesta, em desconformidade com a lei, estou agindo com imoral, certo?
Exemplo que o STF vem trazendo, aí ele dizendo assim, ó, olha, você não pode ter o nepotismo, certo? Trazer teu irmão, mas se eu trouxesse o meu irmão para trabalhar comigo e dar um cargo a ele, eu estaria sendo, ele não pertence à administração, estou trazendo ele por meio de uma nomeação para um cargo que ele sequer passou num concurso, então eu estou trazendo ele, está trazendo um nepotismo. Então o que o pessoal começou a fazer? Lá vamos supor, lá em Singapura, acontecia o quê? Lá em Singapura acontecia a seguinte situação. Olha, eu vou fazer o seguinte, eu nomeio seu irmão para trabalhar comigo e você nomeia o meu irmão trabalhar contigo. Pode ser feito isso? Era feito dessa forma. Aí o STF aqui do Brasil vem falando assim, ó, não, eu não posso fazer isso, porque eu vou ferir princípios da impessoalidade e da moralidade se eu cometer o que? Essa falha aí de trazer o que? A prática do nepotismo, quando eu tiver o que? Designações recíprocas ou nepotismo cruzado, que é essa situação que eu falei para você. Então em consonância a esses princípios, é proibida a prática? É proibida a prática. Então, resposta correta aí. Perfeito? Um abraço. Um abraço para a nossa questão. Questão 23. Essa questão 23 eu deixei ela aqui em tom dourado aqui em cima, porque, ao meu ver, é uma das melhores questões que tem neste bloco, ok? O que ele vem dizendo aqui? Na análise da moralidade administrativa, então, moralidade, pressuposto de validade de todo ato da administração pública, é imprescindível avaliar a intenção do agente. E aí? Resposta, certo ou está errado? Com o que você já aprendeu, certo? Com o que nós já vimos aí. Eu preciso avaliar a intenção do agente? Sempre eu preciso? Veja, o que ele está falando? Olha as dicas que ele dá para você aí. Não é uma questão trivial, certo? Por isso que eu coloquei aqui que é uma das melhores questões aí, a meu ver. Ó, caiu para técnico do INSS. Lá para o auditor do controle externo, perguntou simplesmente se o princípio da eficiência estava previsto na Constituição Federal. Então veja que ele não avalia muito o cargo. Às vezes ele coloca uma questão muito difícil para um cargo de nível técnico, de nível médio, e para cargo de nível superior para ganhar um valor bem mais alto. Às vezes ele coloca uma questão muito mais fácil. Na análise da moralidade administrativa, então está dizendo assim, no âmbito da administração, das suas atividades administrativas, olha só, pressuposto da validade de todo ato de administração pública, é imprescindível avaliar a intenção do agente. Então, nós vimos aí, vamos ver as resoluções das próximas questões que estão relacionadas a quem? A atos administrativos. Então, quando estou avaliando a moralidade administrativa, estou pensando nos meus atos administrativos, perfeito? E temos dois tipos de atos administrativos, certo? Quais são os dois tipos de atos administrativos? Comigo. Atos administrativos, o quê? Vinculados, certo? Atos vinculados e atos o quê? O quê? Discricionários. Ficou uma bosta aqui, perdão na palavra aí. Então, eu tenho atos administrativos vinculados e atos administrativos discricionários, certo? Atos vinculados, eles são obrigatórios e não tem margem de conveniência e oportunidade para o administrador. Então, não tem margem, ele tem que agir conforme está previsto na lei, certo? Então, perfeito. Por exemplo, você vai ter um filho, perfeito? Você é mulher, você vai ter uma licença de mulher, ou seja, licença maternidade. O homem, licença paternidade. Então, você leva lá para a administração o quê? Uma certidão de nascimento que comprova o nascimento do seu filho. Então, aquilo ali agora vai ser um ato que é vinculado ou discricionário. A administração deve te dar ou não deve te dar essa dispensa, essa licença maternidade ou paternidade e maternidade.
Resposta, eu tenho que dar ou não tenho que dar? Tenho que dar. Então, esse caso vai ser o quê? Um ato o quê? Um ato vinculado, certo? Agora, discricionário, licença para capacitação. Então, o servidor ele faz jus lá, depois de 5 anos, 3 meses de licença de capacitação, sob aí a critério da administração. Então, ela pode ou não te dar aquele, em determinado período lá, ele pode ou não te dar essa licença. Vai depender de vários critérios aí objetivos. A exemplo, por exemplo, a exemplo aí da demanda, número de servidores que tem no órgão e coisas semelhantes a isso aí, tá? Então, pronto. Temos aqui a situação, então. Estamos pensando na moralidade administrativa, pressuposto para validade de todo ato. Perfeito? Até aqui, perfeito. Agora, é imprescindível, sempre é imprescindível avaliar sempre a intenção do agente. Resposta, só é imprescindível avaliar a intenção do agente quando tiver o que? O ato discricionário, certo? A intenção do agente só posso avaliar em atos discricionários. Por que isso, pessoal? Porque atos vinculados eu vou agir em conformidade com quem? Com a lei. Eu não tenho margem de discricionariedade, não tenho margem de escolha, certo? Então é obrigatório eu agir daquela forma. Se é obrigado eu agir daquela forma, não há essa imprescindível, não há essa necessidade de avaliar, então, a intenção do agente. Então, alguns casos eu preciso, que são os casos dos atos, e nos vinculados não. Por isso essa questão está errada. Então veja que ela exigia um pouquinho mais aí de nós, beleza? Eu deixei aqui para vocês alguma coisa relacionada a isso, certo? Para depois te dar uma lida aí, para ficar até mais firme aí o entendimento, perfeito? Questão 24. Com base na situação hipotética, julgue o item que se segue. O ato de embargo da obra. Não vai dar para ler, não vai dar para matar a questão, então a gente vai ter que ler lá em cima. Suponha que um servidor público fiscal de obras do DF, com o intuito de prejudicar o governo. Então, qual a intenção dele? Prejudicar o governo. Então, veja que ele está o quê? Com desvio de finalidade, certo? Tenha determinado o embargo de uma obra de canalização de águas fluviais. Então, mandou parar uma obra aí, sem que houvesse nenhuma irregularidade. Continua com desvio de finalidade. Em razão da paralisação, houve atraso. Então, teve problema. Houve atraso na conclusão da obra, o que causou muitos prejuízos. Olha aí. Muitos prejuízos para quem? Para a população. Com base na situação hipotética, julgue o item que se segue. O ato do embargo da obra atenta contra os princípios da legalidade, da impessoalidade e da moralidade. Atenta ou não atenta? Ele agiu conforme a lei? Não. Então atentou contra o princípio da legalidade? Sim. Ele agiu de forma pessoal, ou seja, diverso do interesse público? Sim. Teve prejuízo para a população? Diverso do interesse público? Sim. Então ele agiu de forma impessoal? Não. Então atentou contra o princípio da impessoalidade? Sim. Ele foi desonesto? Sim. Foi ou não foi? Foi. Porque ele tinha o quê? Intenção de prejudicar o governo. Então, resposta dessa questão, certo ou errado? Resposta está certa, perfeito? Então, eu trouxe aqui legalidade, trouxe as definições, certo? Então, vamos ver rapidinho aí. A legalidade, por tal princípio, a administração deve agir conforme a lei. Então, as informações constantes no comando da questão, não há qualquer irregularidade. Então, não justifica então, o embargo à obra. Então, é ilegal, portanto, ou seja, está com desvio de finalidade. Moralidade. Então, a moralidade determina o administrador adote conduta compatível com os bons costumes, com honestidade. Ele agiu com bons costumes e honestidade? Não. Não é o que se verifica, age de forma desonesta aí quando embarga a obra sem razão, de forma, então, imoral aí. Então, tá continuando aí.
Então está em conformidade aí com o que nós estávamos falando. Estou colocando só para frisar mais ainda para você que são muitas questões que se repetem aí, só muda aí o contexto, mas são muito cobrados aí. Por isso a gente está repisando aí o que a gente já falou. Impessoalidade, de acordo com tal princípio, a administração deve promover as escolhas que melhor alinhem-se ao interesse o quê? Ao interesse público. Então não há relevância se a escolha recair sobre a pessoa que não seja muito próxima da administração. Ou seja, ele está falando assim, você agiu com desvio do interesse público, não interessa se você está promovendo, você está beneficiando uma pessoa específica, mas você não está interessado, você não está atingindo o interesse público, não está promovendo ali a melhor ação que se alinha ao interesse público, você está agindo com problema na impessoalidade, perfeito? Então, impessoalidade, você vai pensar no interesse público. Então, o que realmente importa são os interesses públicos a serem atingidos. Então, nesse caso, ele prejudicou a população, então, uma conduta então, que agiu de forma pessoal, perfeito? Então, atentou contra o princípio da impessoalidade, beleza? Continuando. Questão 25, o princípio novamente da eficiência, veja como o examinador adora esse princípio. O princípio da eficiência é o que mais é cobrado aí em prova. O princípio da eficiência norteia essencialmente a prestação de serviços públicos à coletividade, sem impactar necessariamente rotinas e procedimentos internos da administração. O que ele está me dizendo? O princípio norteia essencialmente a prestação de serviços públicos à coletividade? Sim. Ela faz isso? Sim. Mas agora aqui, ele vem aqui para baixo, aqui está certo, posso dizer que está certo, mas aqui embaixo, sem impactar necessariamente nas rotinas da administração, procedimentos internos, ou seja, você pode agir de forma que não seja eficiente, que está tudo tranquilo, está tudo legal, porque o princípio da eficiência não precisa ser observado. Resposta que errada. Você, como servidor público, precisa ser sempre o quê? Eficiente, então sempre vão estar relacionando a eficiência com as suas rotinas aí, com seus procedimentos internos aí, quando você estiver desenvolvendo as suas atividades, perfeito? Então o item está o quê? Sem impactar? Não, ele tem que impactar. Sério? Sério. Então, por isso nosso item está errado. Questão 26. Direito de petição é um instrumento para a concretização do princípio da publicidade? É um instrumento que eu consigo concretizar? Sim, eu posso fazer o direito de petição, solicitar informações a um órgão? Posso ou não posso? Posso. Quando eu estou solicitando essa informação ao órgão, eu estou promovendo ou não estou promovendo o princípio da publicidade? Eu estou sim promovendo, então está correta a minha questão aí. Olha aqui, o artigo 5º, inclusive, traz a segurança e traz como um dos direitos e garantias fundamentais no artigo 5º lá. O artigo 5º, inciso 35. São todos assegurados, independente do pagamento de taxa, direito de petição. Então, independente do pagamento de taxa, você vai sim aí ter direito aí à petição. 27. A objetividade no atendimento do interesse público e a vedação da promoção pessoal de autoridades são exemplos de aplicação do princípio constitucional da impessoalidade. Então ele está me dizendo aqui, ele está me dizendo assim, olha, para eu ser impessoal, eu tenho que pensar o quê? Em duas coisas. Promoção pessoal eu não posso ter. E o quê? Atendimento do interesse público. Se eu estou atendendo ao interesse público, eu estou agindo de forma impessoal. Lembra? Forma impessoal atingir ao o quê? Interesse público. Então, sim, são exemplos aí relacionados à impessoalidade. Então, promoção de pessoal e impessoalidade. Então, eu não posso me promover. Então, eu não posso promover o meu governo, não posso promover o meu partido, eu não posso promover nada disso. Pelo princípio da impessoalidade, quem? É o governo, é o Estado brasileiro, é ele que deve ser promovido. A administração pública como um todo deve ser promovida, certo? Então, você lá no seu setor, você não vai colocar lá o seu nome estampado dizendo que você fez isso ou fez aquele outro, porque você vai ferir o princípio da impessoalidade, ok?
Então a questão está correta. Questão 28. O servidor deve sempre optar pela conduta legal, mesmo o resultado seja injusto ou desonesto. Ou seja, foi um ato, foi conformidade com a lei, mas foi injusto ou foi desonesto. Se foi desonesto, então ele é um outro princípio. Eu estou ferindo o princípio da moralidade. Não há, como nós já falamos, hierarquia entre os princípios. Então, todos os princípios estão no mesmo nível hierárquico. Então, se eu ferir um, foi tudo para o barro. Então, não posso. Então, todos devem ser observados. Então, o servidor deve sempre optar pela conduta legal, mesmo que não o resultado seja injusto ou desonesto. De maneira nenhuma ele pode agir de maneira injusta, de maneira nenhuma ele pode agir de maneira desonesta, ok? Questão 29. Decorre do princípio da autotutela. O que é autotutela? Do poder da administração pública rever seus atos ilegais independentemente de provocação. O que é autotutela? Eu trouxe aqui o que é autotutela. Autotutela, trouxe lá do dicionário para ficar mais fácil para você entender. Mas é a proteção exercida em relação a alguém ou algo mais frágil. Só que proteção é a tutela exercida em relação a alguém. A autotutela, quem é esse alguém? O próprio Estado, a própria administração pública, certo? Então veja, a autotutela, ou seja, a proteção de si mesmo, a administração, então o poder da administração pública de rever seus atos ilegais. Então, olha, ele constatou que foi feito um ato em um determinado dado momento e aquele ato depois foi constatado que aquele ato é ilegal. Se esse ato for ilegal, eu vou, o quê? Poder rever esses atos? Posso rever? Posso. Então, essa decorre do quem? Do princípio de quem dá autotutela. Correta essa questão? Questão correta. Nós temos lá uma súmula vinculante do STF, nós temos também na própria 9784, lá no artigo 55, que faz isso, fala isso. Mas, ó, a autotutela vai falar na súmula 473 que a administração pode anular seus atos quando eivados de vícios que os tornem ilegais. Então, está ilegal, eu vou o quê? Anular. Porque deles não se originam direitos. Ou revogá-los. Então, quando que eu revogo? Por motivo de conveniência e oportunidade. Aquele ato não é mais conveniente, não é mais oportuno, não tem mais serventia, certo? Eu fiz lá uma portaria para disciplinar o uso dos carros oficiais, que eu tenho lá os meus carros oficiais, mas daqui a pouco eu não tenho mais os carros oficiais, agora eu tenho tudo frota terceirizada. Então agora eu não tenho mais aquela frota própria. Então nesse caso agora eu tenho o quê? Uma portaria que regulamenta algo que não existe mais. Então eu posso revogar agora? Posso. Por conveniência e oportunidade não serve para mais nada isso daqui. Mas veja, só revogo algo que por motivo de conveniência ou oportunidade, certo? Respeitados os direitos adquiridos, salvados em todos os casos da apreciação judicial. O que ele está dizendo aqui? Nós vamos ver lá em Atos, certo? Estou só trazendo uma pincelada. Mas o que eu quero chamar a atenção de vocês desde já, que a anulação de atos pela administração pública pode ser feito? Resposta, sim. Então eu posso anular meus atos que são próprios. Qual é a condição? O ato precisa ser o quê? Ilegal. Certo? Se o ato for legal, eu posso anular? Resposta, não. E eu posso simplesmente revogar. Só que eu só posso revogar atos quando eles forem os atos chamados discricionários. Certo? Porque os atos vinculados não podem ser revogados. Certo? Os atos vinculados não podem ser revogados porque os atos vinculados eles geram direitos. Perfeito? Então aqui, quando eu revogo, aí olha que ele está dizendo, ó, respeitados os direitos adquiridos. Está dizendo assim, ó,
Caso esse ato, que ele seja um ato discricionário, que ele tenha gerado aí um direito, então eu tenho que observar isso também. Mas a regra, então, anulação somente, não tem exceção, anulação somente para o quê? Atos eivados de vícios de legalidade, certo? Ou seja, atos que eles que tenham vícios que tornam eles ilegais. Para revogar ato ilegal, posso? Não. Sempre o instrumento para revogar é sempre quando é um instrumento, a revogação, ele é uma ferramenta utilizada para revogar, ou seja, retirar, extinguir do ordenamento jurídico algo que é legal, que está em conformidade com a lei. Estou falando 1000 vezes isso porque o examinador gosta muito de cobrar isso. Então, anulação, vou pôr aqui também, ó, anulação. Certo? Anulação, quase caiu aqui minha caneta. Anulação da atos, vou colocar aqui, atos da administração pública, certo? Anulação de atos da administração pública. Quem pode anular atos da administração pública? A própria administração pública, certo? Quando é a própria administração pública, está tendo o quê? A tal da autotutela, certo? Atos anulados pela administração pública, que são ilegais, eu posso estar anulando a qualquer tempo, certo? Ó, a qualquer tempo, essa é a regra, depois a gente vai ver que tem lá os 5 anos, mas não esquenta com isso ainda, tá? Você que já acendeu uma luzinha vermelha a qualquer tempo, quando eu falei a qualquer tempo, legal, quer dizer que você está bem aí, está estudando legal. Então, anulação, administração pública, autotutela, quando atos são ilegais, ok? E aí, o que mais? O que eu quero chamar a atenção para vocês? Judiciário, poder judiciário, ele pode anular ato da administração? Resposta, pode anular. O que ele não pode? Poder Judiciário não pode revogar atos da administração pública. Perfeito? Então, tomem cuidado com isso, que é muito explorado em prova. O Poder Judiciário pode revogar atos? Resposta, pode. Quais os atos? Atos quando ele está exercendo a sua função atípica, que é administrar. Porque função típica, administrar do Poder Executivo. Então, quando o próprio Poder Judiciário está agindo nas atividades meio dele, nas atividades que são próprias do Poder Executivo, aquelas atividades que são próprias aí da administração, ou seja, atividades típicas da administração, quando ele está agindo, então, nessas atividades, ele está sendo o quê? A atividade estará sendo atípica para ele. Então, nessas atividades, ele pode gerar um ato administrativo? Pode. Ele pode ele mesmo revogar esse ato? Pode. Então, um ato, quando for dele, ele pode. Então, quando cai uma questão assim, em nenhuma hipótese o Poder Judiciário pode revogar um ato administrativo? Resposta errada, porque ele pode revogar os seus próprios atos. Isso que eu quero chamar a atenção para você. Ok? Pessoal, e a última questão para fechar. A previsão em lei de cláusulas exorbitantes. O que são cláusulas exorbitantes? São cláusulas que elas extrapolam ali uma igualdade. Então, a administração está agindo não mais com pé de igualdade com o administrado. Então, ela não está agindo como administração vamos dizer, a administração, quando ela está utilizando das suas funções como se fosse uma empresa, certo? Por exemplo, quando ela vai locar um imóvel, então ela está agindo como um particular. Mas quando ela está agindo como Estado, a administração está agindo como Estado, tem cláusulas exorbitantes. Essas cláusulas exorbitantes, elas desalinham ali o pé da igualdade. Então, a administração ela vai estar em superior condição quando ela está agindo como
Estado. Por que isso? Ela está fazendo isso quando nós estamos aplicando contratos administrativos, então não está tendo pé de igualdade porque ela visa o quê? A supremacia do interesse público, certo? Então, supremacia do interesse público, ela vai estar imperando, certo? Então, rescisão unilateral, por exemplo, é uma supremacia do interesse público, certo? Então, a gente vai ver lá, quando estiver falando da Lei 8666/93, quando for falar de licitações e principalmente em contratos, no artigo 65 vai falar sobre os contratos. Quando nós formos falar deles, isso vai ficar mais claro para você. Mas quando eu estou trazendo cláusulas exorbitantes que extrapolam aí o pé de igualdade com o particular, nós agimos aí com supremacia do interesse público. Então, nesse caso, qual o princípio que está diretamente aí relacionado a essas cláusulas exorbitantes? Publicidade não, moralidade não, legalidade não, eficiência não, supremacia do interesse público sim, ok? Isso aqui a gente vai melhor explorar aí numa próxima oportunidade, beleza, pessoal? Então o que eu tinha para vocês aí era isso para esse bloco de princípios explícitos. Até o próximo encontro. Um grande abraço, fique com Deus aí.